Olá, pessoal, estamos chegando com mais um Pod SBO, o nosso Pod SBO, o podcast Santa Bárbara do Oeste, que conta histórias da nossa cidade. A gente quer sempre relembrar as histórias, trazer personalidades, conversar com pessoas para que elas possam nos ajudar a lembrar de tudo que foi feito para a nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, ser o que é hoje e que pode ser amanhã. Olha que bacana, hein? E hoje nós temos a visita aqui no nosso programa da Germina Medeiros de Castro Dottori. A doutora Germina, a vereadora doutora Germina, que teve um papel fundamental e importantíssimo, principalmente na questão da mulher, né? A justiça a favor da mulher. Isso é importantíssimo e a gente vai ficar sabendo as histórias e as batalhas que ela batalhou e conquistou para todas as mulheres, não só de Santa Bárbara do Oeste, mas eu tenho certeza que de toda a região, porque daqui saiu projetos de lei que puderam ajudar outras cidades também. Mas antes dela, eu tenho aqui o meu parceiro de apresentação, Adega Júnior. Seja bem-vindo! Olá, Ronaldo. Olá a todos. Germina, satisfação muito grande hoje, um dia muito especial recebê-lo aqui no nosso podcast. Você que faz parte da história da nossa cidade, você que sempre tem contribuído para melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Para mim é uma grande honra ter você como amiga e participar hoje aqui do nosso podcast. Show Muito de bola! obrigada. Agora sim, né? Vamos apresentar a nossa querida Germina. Germina, seja bem-vinda ao nosso Pod SBO. Muito obrigada pela oportunidade. A Germina, gente, é uma pessoa fantástica que trabalha para a nossa Santa Bárbara do Oeste. Aliás, para quem não sabia, ela também foi enfermeira, né? Mas quem vai contar um pouco dessa história da Germina é ela mesma, né? Fala aí um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, da onde você da onde você veio. Hoje é uma cidadã barbarense, com certeza, né? Mas se veio de outra cidade, conta um pouquinho. Ah, pois não. Amo Santa Bárbara. Eu vim para cá em 1988, em março, dia 11 de março de 1988. Vim grávida da minha segunda filha, né? E meu marido estava trabalhando nas indústrias Home, em São Paulo, e foi transferido para Santa Bárbara. E ele perguntou, e aí, você quer ir para Santa Bárbara? Eu falei, você vai ganhar mais? Vai ser bom? Então vamos. Larguei a minha profissão, né? Quer dizer, larguei não, eu era enfermeira lá, trabalhava, e depois vim para Santa Bárbara. Então, estamos aqui já há tantos anos e é minha cidade. Quantos filhos? 3 filhos e 5 netos. Ai, que beleza. Isso é gostoso demais, né? Neto é gostoso demais, né? É tudo de bom. E nada como a água de Santa Bárbara. Não, verdade, a melhor água. A melhor água. A água de Santa Bárbara é boa demais mesmo, né? Isso é show de bola. Então, você era enfermeira? Enfermeira. E aonde você atuou lá em São Paulo? Lá em São Paulo eu trabalhei no pronto-socorro, no Municipal de Setúbal, trabalhei na UTI pediátrica e na UTI adulto. E também trabalhei no Hospital São Camilo da Pompeia, no Centro Cirúrgico. Foi meu primeiro emprego. E aí você veio fazer história aqui na Santa Casa também? Pois é. E de lá vim para cá, eu era funcionária pública, né, municipal, e ainda trabalhei, mesmo estando em Santa Bárbara, eu fazia plantão de 12. Mas aí ficava impossível, né? Muito difícil, ainda com filho, né, pequeno, não dava para... Então, eu desisti e aí eu apresentei-me, né? Fui apresentar-me ao... Eu esqueci agora o nome do administrador de Santa Bárbara, do hospital, naquela época. Eu sei que eu fui trabalhar na pediatria, em primeiro lugar na pediatria. E depois? Depois eu saí, porque eu estava fazendo direito. Aí eu falei, não, eu não quero mais saber de enfermagem, eu
estou atuando no direito, estou fazendo minha faculdade, eu quero fazer estágio em escritório de advocacia. Mas houve outro desafio, né? O doutor Cavalcante, na época secretário da Saúde, me conhecia na pediatria, me chamou para reorganizar a UTI, porque ela abriu uma vez, fechou, e aí ele falou, vamos reabrir, você aceita o desafio de ser a enfermeira-chefe de lá? Falei, aceito. Aí eu trabalhei 1 ano na pediatria como enfermeira. É interessante, né? Naquela época, realmente era difícil UTI no interior, né? A gente só tinha uma aqui na Santa Casa e ainda fechou, depois que reabriu. Até hoje é difícil, né? As UTIs não funcionam direito nas cidades, há uma carência muito grande. Inclusive, na nossa cidade, a gente tem hoje uma boa estrutura com relação à UTI da Santa Casa, mas mesmo assim, hoje nós dependemos da fila do CROSS, né? Que eu acho um absurdo esse controle, esse sistema que é criado de regulação de vaga para encaminhamento, tratamento, UTI, as especialidades mais urgentes, né? Da área da saúde, que de uma certa maneira era para funcionar melhor, mas acaba demorando muito, porque na verdade, né, Germina, quem está precisando ali do atendimento, ele não quer esperar que surja vaga na outra cidade, ele quer ter ali que seja, porque também é a vida dele que está em jogo, né, o sentimento, né, e quando você é bem tratado no hospital, você é recebido com humanização, você já se sente melhor, né? Então se sente com segurança. Sim. Faz parte da cura, né? A infraestrutura do estado e do município, quando você oferece isso. E na nossa cidade, ainda por ser uma cidade com bastante capacidade, a gente ainda tem uma deficiência nessa questão da UTI. Imagina lá 20 anos atrás. A gente pode dizer que, eu fico triste às vezes em falar isso, mas a pandemia, a única coisa boa da pandemia foi que estruturou Santa Casa, nós tivemos melhores equipamentos, mais UTI, foi por causa da pandemia, não foi? Sim, a pandemia articulou muito, né? A movimentação foi muito, não tenha dúvida disso. Hoje os hospitais são muito melhores, os hospitais públicos, né? Mas infelizmente não era dessa maneira que deveria acontecer, né? Veio o caos da pandemia, mas também acabou deixando um legado positivo aí na questão da infraestrutura hospitalar, né, Germina? Acho que 15 vagas, né, a 20 vagas seria o suficiente para a nossa cidade. Seria o suficiente, né? Acho que 20 vagas, seria o ideal hoje, uma cidade nossa do porte de 200 mil habitantes. Mas é um setor muito especializado e a demanda é grande, os valores utilizados ali, a mão de obra, né? E os medicamentos, é tudo sofisticado, então por isso o custo é alto. Eu lembro quando inaugurou o Samaritano, que não tem nada a ver com o município, né? Isso. Porque é plano de saúde, mas nós fomos visitar lá enquanto associação comercial e tinham 10 UTIs lá, né? E eu caí na curiosidade, né? Qual é o custo de uma UTI por dia? R$27 mil. Por paciente. Por paciente. Por UTI. É muito leito, caro, né? É muito caro. É caro. Infelizmente, a ciência, nós que somos adeptos à ciência e temos que ser, não tem outra forma de ser assim, né? Se evolui com a ciência, se cura com a ciência, mas ainda o poder econômico acaba dominando e fazendo com que, principalmente nessa questão da saúde, ainda é um custo muito elevado, né, Germina? Limita, né? Limita muito. É uma pena, mas limita. Aí virou doutora, né? Ou seja, advogada. Isso. E partiu para um outro lado, né? Sim. De cuidar de uma forma, você foi cuidar de outra forma. De outra forma, exato. É interessante isso. Antes disso, eu também fui vice-presidente sou ainda, né? Da minha igreja Batista. Então, eu exerço há uns anos a vice-presidência, que o presidente é o pastor. E também fui membro do conselho da Escola Antares, onde meus filhos estudaram. Então, a gente pôde organizar a fundação para que ela pudesse receber também recursos
para poder ser hoje o que ela é. A Escola Antares, que é... Bacana. Né? Então, é uma baita de uma escola, com certeza. Agora, nesse inteirinho, você foi vereadora ou foi depois? Não, foi bem depois, bem depois. Antes disso, eu fui presidente da Jari também. Isso. Deixa eu contar um pouco você estava falando da história de Santa Bárbara, eu acho legal pontuar. Quando nós fomos para comprar uma casa, eu quis que fosse no centro, porque nós éramos sócios do Clube Barbarense, então nós queríamos que os nossos filhos fossem de bicicleta para lá, tivesse a liberdade de ir e vir, né? E nessa época era muito bom, era uma delícia, não tinha o perigo que é hoje. Sim. Né? Ele saiu com raquete, com tênis, né? Especial para poder jogar tênis, Sim. Que eles jogavam no clube. Então, sem nenhum problema, a segurança da cidade era tranquila, era tudo muito bom. Então, eu nunca tive essa preocupação de ficar, nossa, você vai sair assim, com raquete, vão te roubar. O contrário de hoje, né? Que você já começa, o celular, cuidado, você não pode, né? Então, os filhos ficavam mais à vontade, iam nas festas, nos aniversários, né? Então, é uma cidade boa. Eu amo Santa Bárbara. Eu não saio daqui por nada mais. E meus filhos também, a gente criou raiz aqui. Então, foi aqui que meu marido veio em 88, trabalhou, deu aula no Senai, deu a sua contribuição nas indústrias home e onde nós podemos estudar nossos filhos, e aqui estamos, né? Continua morando no centro? Continuo morando no centro. Show de bola. Que bacana, isso é gostoso, né? Isso faz parte da nossa história, né? Uma Santa Bárbara tranquila, é muito bacana. Depois vem a nossa Zona Leste, né? Que é uma cidade dentro de Santa Bárbara do Oeste, isso é muito bom também, porque abriu novas perspectivas, e aí vem a Bandeirantes, que nos dá essa perspectiva ainda maior de crescimento da nossa cidade. Isso é muito bacana, e com essa contribuição. Agora, você entra num outro ponto. Você foi enfermeira, advogada e também política, vereadora. Essa outra parte também que foi importantíssima para você contribuir, né, principalmente com as mulheres. Eu gostaria de a gente contar essa história, né? Ou seja, a Germina, ela teve a oportunidade, criou junto com a prefeitura, né, o Anjo da Guarda da Mulher, a Coordenadoria da Mulher, o Tempo de Despertar e o Tem Saída. Esses foram os 4 pontos importantes para ajudar principalmente a mulher que era atingida com a violência, como é que a gente fala? De violência caseira, doméstica, né? Doméstica. Isso, exatamente. Então, eu participava do Conselho da Mulher. Desde 2012, eu participei, né? Na época, a reverenda Ione me convidou, eu fui e achei interessante. Não era a pretensão ser vereadora, era o pleito e o ideal do conselho de ter uma representante mulher. Isso é importantíssimo. Na política. Exatamente. Então, fundamental. Sim, mesmo porque houveram 2 legislaturas, então foram 8 anos sem nenhuma mulher representando a população feminina, né? Então, então nós participamos no Conselho de 2012 a 2016. Aí veio a eleição, a gente venceu com o apoio do Conselho, então a gente teve um grupo que trabalhou conosco. Eu não tinha pretensão de abrir para outras, mas no final acabei igual o metrô da Sé, sabe quando abre a porta e você tem que ir? 40ª legislatura, né? 2017 a 2020, não foi? Isso, 2017 a 2020, exatamente. Olha que bacana. Mas, Germina, é muito gratificante ver uma mulher com essa postura, e principalmente no legislativo, quando você chegou, porque eu tive experiência de 2 mandatos e tive a oportunidade de participar de uma Câmara de 19 vereadores que tinham 3 mulheres.
E era impressionante, Ronaldo, como era o comportamento dos vereadores e da Câmara Municipal. Era uma situação, Germino. E depois eu fui reeleito e eram menos vereadores, que foi naquela redução de vereadores, né? Tinham 12 vereadores e só tinha uma mulher. Já mudou o comportamento da Câmara. Já era uma Câmara mais agressiva. Era uma Câmara já menos produtiva. Interessante. E mais agressiva. Então eu defendo isso, muito interessante. Então quando há participação da mulher ativamente na política, que ela faz peso, faz a diferença, inclusive no comportamento dos vereadores. Eu vivi isso, eu senti isso. Que interessante. E no meu tempo, né, de 2017 a 20, eu fui a única, né? E assim, eu fui bem recebida por eles, não tenha dúvida, não me senti... às vezes teve alguma coisinha assim ou outra, mas eu sou... meu pai teve 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. E então meu pai já era uma família democrática. Top. E meu pai sempre tratou as mulheres igual ao homem. Ele falava, tem que estudar, tem que fazer faculdade, porque vocês não podem depender do marido. Porque se ele morre, qualquer coisa assim, você tem que ter essa independência financeira. Isso aí. Então, todos os filhos do meu pai, muito embora nós tivemos dificuldades financeiras graves, né? Mas nunca passamos fome, mas passamos necessidades. Mas tudo que nós precisávamos a gente tinha, mas o estudo era primordial, tinha que estudar. Então, partindo desse pressuposto, além disso, eu tinha também uns primos que a gente era bem ligado, né? Sempre tem na família aquele que você tem um relacionamento maior. E essa minha tia tinha 7 filhos homens. Então, eu e minha irmã, a gente perdia nas brincadeiras. Era só brincadeira de correr, pega-pega. Então, assim, não foi problema para mim, né? Mas isso que você falou, eles próprios falaram nessa legislatura, de que houve uma mudança do comportamento dos vereadores com relação a algumas piadinhas, algumas brincadeiras, assim. Então eles foram se policiando porque estavam acostumados, né, só com homens. E inclusive às vezes escapava, eles falavam, desculpa. Então assim, eu não me senti constrangida, eu me senti bem. Outro ponto importante todo conselho tinha que ter um representante. Sim. A nossa associação comercial também tem que ter um representante na Câmara Municipal. Nós precisamos entender isso, porque há mais peso e você se direciona mais para ajudar também essas organizações. Isso é importantíssimo. Sim. Né? E as organizações também se comprometem mais a ajudar a própria legislatura. Sim. E isso é muito bacana. É o olhar feminino, né? Eu penso assim, é importante o homem com a mulher. Eu digo que a política, quando tem homens e mulheres, é como se fosse um casamento. As ideias, né? Então o homem olha mais para um lado, a mulher olha para outro. E aí a união é perfeita. Então tem que ter mais mulheres, porque aí a sociedade é atingida como um todo. E você pegou uma bucha muito grande. E eu quero que você fale sobre esse trabalho, né, com relação ao Anjo da Guarda da Mulher. Conta um pouquinho desse trabalho que marcou história na nossa cidade e precisa ser relembrado. Sim, isso é muito importante. Para que a Lei Maria da Penha tivesse mais eficácia e mais força, nós vimos em algumas cidades algum projeto semelhante a esse. Então, nós estudamos e fizemos o nosso de acordo com o nosso município. Então, o Anjo da Guarda da Mulher saiu do Legislativo, né? E porque algumas cidades saiu do Executivo o projeto, né? Sim. Mais ou menos igual ao nosso. Então, a mulher, quando recebe a medida protetiva pela violência praticada pelo companheiro, o marido, dentro de casa, o juiz
dá essa medida protetiva. Na hora, já sai um ofício, vai para a Guarda Municipal, que vai cumprir o programa, que é a mulher, ela é cadastrada, ela tem um número, que lá já tem os dados dela, a região onde ela mora, onde ela trabalha. E quando acionada ela em perigo, aciona-se e a Guarda Municipal imediatamente já transmite para as viaturas que estão mais próximas dela para atendê-la nessa urgência. Como se fosse um aplicativo, né? Isso. E elas são... então, isso impede e diminui com que o agressor volte a agredi-la, né? Tanto que é interessante, nas nossas pesquisas, as mulheres que têm a medida protetiva, poucas morreram. Oh, que interessante. Poucas morreram. Assim, é muito pouco, porque o anjo da guarda protegeu. As que morreram nunca fizeram boletim de ocorrência. Então, isso é um fato importante, porque às vezes a mulher tem vergonha de fazer ou até medo, às vezes, né, Germina, de ser intimidada ali. Mais medo ainda, né? A dependência financeira do marido acaba deixando ela constrangida e ela, às vezes, fica com aquele sentimento, sofre e não denuncia, que é um erro, né? Achando que não vai ter uma outra oportunidade, como que eu vou fazer para me sustentar, e não é isso, né? E isso, Ronaldo, essa política pública implantada aqui na nossa cidade, que é uma lei da vereadora doutora Germina, muito importante. E a Germina não só, eu tenho que falar isso porque, como eu conheço um pouco das entranhas políticas da nossa cidade e do estado, a Germina, além de criar essa política pública, essa medida protetiva, que se estende e faz tanto benefício, ela foi buscar instrumentos para que isso ocorresse de fato. Porque você criar uma lei, quanto vereador, você ir lá aprovar a lei é uma coisa, você fazer acontecer é outra. E a Germina foi atrás, não tinha viatura, trouxe 2 viaturas do Anjo da Mulher, né? 3 viaturas. Um fato, posso contar? Pode, deve. É uma coisa muito importante. Eu quis que o projeto, porque foi assim, a hora que a lei foi aprovada, então foi em 2017. Aí tá, março, acho que foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, a gente vê nos jornais, brigas, morreu, blá, blá, blá. E quantas mulheres estão no programa? Nenhuma. Mas como? Nenhuma. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei, né, pelo privilégio de ser advogada, fui até o promotor público, responsável, porque os promotores públicos, eles são divididos em área. Então tem aquele que trata do Ministério dos assuntos políticos, públicos, ambientais, da criança e do adolescente e tal, e tem o da violência contra a mulher. Chegou lá, não tinha, ele não sabia da existência da lei. Aí eu falei, nossa, mas o senhor não sabia, tal, porque tinha uma promotora conosco, mas ela saiu e não passou. Aí nós contamos, aí ele, nossa, fui falar com a juíza, falei, tem uma lei assim, assim, assado. Nossa, isso é muito interessante. Aí então eles já colocaram no sistema. Então, quando começou, nossa, aí a Guarda Municipal não deu conta. Não deu conta pelo número de medidas protetivas mensais. Eram muitas. E aí, as viaturas, cadê as viaturas? E mais para frente, quando a gente teve a oportunidade de formar a rede de proteção à mulher vítima de violência, eu quis trabalhar com os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Por quê? O judiciário dá a medida protetiva. O município tem que implantar e proteger essa mulher através do anjo da guarda. Ótimo, o anjo da guarda estava ali, estava fazendo. Ao conversar com alguns juízes, contando as histórias, eu falei, entra, doutor, no site do TJ, que o senhor vai ver alguns projetos em funcionamento em outras cidades. E aí eu fui contando. E o doutor Marshall, que era do juizado especial de pequenas causas, ele abraçou a ideia. Aí, sabe o que ele fez? Que maravilha, por isso que eu falo que é
tem 3 e se não está chegando a 4ª. Olha que benção. Então, por exemplo, as multas na hora da aplicabilidade ali daqueles crimes de menor ofensividade, então era multa. Então ele falava Multa pecuniária. pecuniárias, não a multa de trânsito. Não multa de trânsito. Então você, o vizinho brigou, não sei o que, tal, então você vai ter um benefício do Código Penal, mas você vai pagar uma multa. Então, a conta é essa. Então, ele abriu uma conta judicial e todas as multas foram aplicadas lá. Que bacana. E ele deu uma Duster para o doutor Rômulo através desse projeto. Então, você viu a importância de ter os 3 poderes executivos juntos trabalhando? Então, e depois o deputado Ataíde Teruel forneceu, né, através do programa Anjo da Guarda da Mulher, 2 viaturas. Então, que reforçou, né? Lembra quando eu te encontrei a primeira vez com a Renata Abreu, a deputada federal? Fomos. Cheguei a pedir 17, 12 viaturas, né? Nossa, é muita coisa. Falei, mas precisa. Vai trocar a frota toda da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E aí, então, você viu? Aí, então, ele comprou a ideia e tá lá. Então, tá indo. Isso é muito bacana. E então, quando surgiu a Coordenadoria da Mulher? Foi uma parceria. Foi um trabalho que eu fiz junto, o Legislativo, junto com o Executivo. Na época era o prefeito Denis Andia. Então, eu mostrei, né, eu desenvolvi um trabalho para que ele pudesse entender como era a violência contra a mulher. Nós somos mais de 51% da população. A mulher, né, ela tem esse patamar de quase 52% a mais em relação aos homens. E as mulheres, elas muitas vezes são arrimo de família e dependem do esposo, que muitas vezes, quando criança, praticou, ou o pai também fez violência, aquelas pressões, tapas psicológicas, físicas, de toda espécie de violência doméstica. E aí a gente pôde mostrar como que isso repercute na sociedade, no trabalho. Então, uma mulher que está com um problema em casa, ela não produz. Ela fica triste, ela fica preocupada com o filho, quando voltar para casa. Então, ela repercute em toda a sociedade. Então, quando você trabalha a mulher, você trabalha a criança, o adolescente, o idoso e a sociedade de modo geral. Então, quando nós apresentamos isso, ele entendeu e, através da Coordenadoria da Mulher, ela é um maestro regendo uma orquestra. Então, a Coordenadoria da Mulher, e abaixo dela, assim, não a delegacia, mas assim, trabalha, porque a delegacia é estadual, né? Certo. Mas trabalhamos juntos, porque a prefeitura, inclusive, paga o aluguel da Polícia Civil. Exatamente. Então, há uma parceria de trabalho. A Coordenadoria da Mulher é uma rede de proteção que vai trabalhar toda a mulher. Então, teríamos uma equipe multiprofissional de sociólogo, filósofo, assistentes sociais e psicólogas e advogados. São 5 profissionais que estariam trabalhando, atuando para cuidar dessa mulher. Mas, ao mesmo tempo, também teve outro projeto, que eu vou falar depois, só para não esquecer, trabalhar também o homem, para que ele não agride. Não volte a agredir. Aí, então, a Coordenadoria da Mulher, a Delegacia da Mulher, a Casa Abrigo, porque nossa cidade é privilegiada. Ela tem uma Delegacia da Mulher. Não é toda a cidade que tem. Não é todas. E também, para ter uma ideia, não sei agora, mas até o ano passado, Piracicaba não tem Casa-Abrigo. Nós temos. Então, por isso que eu digo que nossa cidade é privilegiada. Então, tem uma casa-abrigo, que ela é sigilosa, ela está em lugar... Quando alguém descobre, ela precisa mudar. Porque ela se locomove. Se locomove. Por questão de segurança, né? Exatamente. Isso.
onde as mulheres estão na iminência de um risco de vida, então por isso elas vão para lá juntamente com seus filhos. Então, essa mulher fica ali e também teria o Tempo de Despertar, que é um programa maravilhoso, que inclusive nós inserimos o executivo, porque a hora que o homem é condenado, vai para o processo criminal. Então, nós trabalhamos os juízes da vara criminal. Então, por isso que eu disse para você, Ronaldo, que nós fizemos uma rede, nós conseguimos trabalhar com eles para que eles também fossem nossos aliados. Só que, infelizmente, o Tempo de Despertar é uma lei, foi feita pelo Denis Andia, nós trabalhamos juntos. Sim. Entendeu? Isso é importantíssimo. Isso, porque seria inconstitucional saindo do legislativo. Ele fez, ele entendeu, fez, só que infelizmente não está em funcionamento. Basicamente era assim: o homem, ele é condenado, ele tem a medida protetiva, então ele é obrigado a participar do programa Tempo de Despertar. Consiste no quê? Essa equipe da Coordenadoria da Mulher, altamente preparado, vai trabalhar com ele, juntamente com os outros. Então, é uma ressocialização, onde todos estão juntos e compartilhando os problemas. E os profissionais capacitados para isso, inclusive, vão trazer médicos para falar determinados assuntos conforme o problema acontece. Sim. Finanças. Olha, você não sabe trabalhar com dinheiro. A minha mulher gasta muito, eu não sei o quê, ou eu gasto muito, a bebida. Inclusive, algumas cidades que têm o Tempo de Despertar em funcionamento, de 65% dos casos que os homens voltavam a agredir a mesma mulher ou outra, porque ele sai, é um vício, né? Ele... É um vício, é uma rotina? O agressor, ele tem uma tendência de ser agressor? Tem. Porque ele replica. Ele foi uma criança que também nasceu num lar violento. Pode ter sido agredido muito. E ele pode ter sido agredido, ele pode ter sido abusado. E o que aconteceu com ele, ele replica. Inclusive a criança na escola que está revoltada, algum problema está acontecendo na casa dela. Que ela não consegue se acalmar. E muitas vezes é até diagnosticado com TDAH erroneamente. Então, por isso, voltando, a Coordenadoria da Mulher vai trabalhar a mulher, os filhos e o homem. Trabalha a família. Vai trabalhar a família. Show de bola. Então, e o juiz criminal, então ele é obrigado. Então, ela já sabe, eu falo ela porque foi a doutora Karina que participou conosco na época, até o prefeito, Denis Andia, teve uma reunião, ele falou assim, estamos num momento histórico, nunca se viu reunido num gabinete lá do prefeito, os juízes, prefeito e o legislativo, o doutor, a Secretaria da Segurança, todo mundo envolvido em o tripé da administração pública. Isso. Judiciário, executivo e legislativo. Isso. Ah, se funcionasse em todos os assuntos. Bacana. Nosso país era uma maravilha. Exatamente. E nesse dia, eu trouxe a doutora Maria Gabriela Mansur, que ela é a idealizadora do Tempo de Despertar. Então, ela pôde explicar para os promotores como é que funcionaria. Então, eles seriam obrigados a participar para diminuir a pena dele. E nisso ele vai se ressocializando. E tem relatos da revista Veja, muitos estatisticamente, que alguns até deixaram de beber. Deixaram de beber e com o seguinte relato: que pena, perdi minha família. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria perdido a minha família. Então, não adianta você massacrar o homem, você precisa cuidar dele também. Porque ele vai cuidar da família. E para finalizar, o Tem Saída também está dentro disso? Tem saída excelente. A mulher está na coordenadoria, ela está com a medida protetiva, a coordenadoria insere ela lá. Aí ela seria trabalhada para
a independência financeira. Muito legal. E na época, nós reunimos na Câmara vários segmentos da sociedade, empresas, indústrias, e nós fizemos uma reunião junto com a doutora Gabriela Mansur, e foi explicado como que seria o Tem Saída. Inclusive, quando terminou, já veio aquela empresa ali que faz faróis, como é que chama? Lá perto Denso? Isso, a Denso, a representante da Denso, falou assim, pode me dar os nomes das mulheres que eu quero trabalhar com ela. Entendeu? Então, tem muitas empresas... Gera oportunidade, além de tudo. Que querem investir nessas mulheres. Por quê? A mulher que faz a solda, por exemplo, lá na Denso, a solda dela é melhor do que a do homem, porque ela lapida. Entendeu? Então, eles... Carinho, né, Júlio? É, o carinho. Carinhosa. Mas isso é importantíssimo. E às vezes tem mulher também que passa por tudo isso e ainda não quer todos esses benefícios que você conseguiu aí nesses 4 anos de legislatura. Tem gente que acaba se perdendo e não querendo essa oportunidade, como a maioria, lógico que quer, porque vai se tornar independente, isso é fantástico. Mas existem pessoas... porque às vezes também eu acho que é falta de oportunidade de ter o conhecimento, né, Júlio? Exatamente. Acredita que eu tive uma cliente recente, eu falei, mas eu vou te inserir no Anjo da Guarda da Mulher. Ela não sabia. Então, tem uma condição socioeconômica boa, infelizmente não era o marido, era uma outra pessoa, a gente não pode falar aqui, mas ela não sabia do programa Anjo da Guarda da Mulher e ela foi inserida. É muito interessante. Germina, tá ótima a conversa, tá muito show. Nossa, muito Nós bom. temos só 6 minutos, então você vai ter que pontuar. Passou muito rápido. Rapidíssimo. Conversa boa. Conversa boa, Olha, passa rápido. Nossa, que... Então, vamos pontuar mais alguns pontos que você acha que é importante dos seus projetos e fica para um próximo programa a gente dar sequência a isso. Tá bom. Só para finalizar o Tem Saída, a gente vai capacitaria a mulher para ela ter a sua independência financeira e assim ela sair daquele ciclo vicioso, porque muitas vezes o que a impede de sair, né, da casa dela é a dependência financeira. E outra coisa também que muitos não sabem na cidade, existe casa, aluguel para mulher vítima de violência, até por 1 ano. Olha. Então, essa família fica ali, né, protegida. Para ela e os filhos. Para ela e os filhos. Enquanto a gente vai trabalhando a qualificação profissional para ela ser inserida no mercado de trabalho. Esse é o programa Tem Saída. Fantástico. Certo? E o juiz, no divórcio ou na criminal, já encaminharia. Da mesma forma que encaminha o homem para ressocialização, encaminharia a mulher para a independência financeira, né, no caso. É muita... Não, fantástico. Tem mais outra... Então, no meu projeto, na minha legislatura, de 2017 a 2020, também fiz um projeto muito interessante, que é uma adequação da lei municipal do ISS-QN dos escritórios de contabilidade. A lei municipal estava equivocada com relação à federal. Isso. A federal. Porque, por ocasião da instituição da MEI, a lei federal foi feita com a seguinte redação. Cada escritório de advocacia, dependendo do número de contador ou de técnico, pagaria um X anual. Qual é esse X? A prefeitura determinaria. R$500 por mês, 600. Na época, era R$500 por mês. Ocorre que alguns fiscais estavam fazendo uma multa, autuando alguns escritórios, no seguinte sentido: estavam cobrando ISS-QN com relação ao lucro presumido do escritório, em dissonância com a lei federal. Sim. Então, foi aí que nós entramos fazendo uma lei para adequar a lei municipal à federal. Então, foi um projeto bem extenuante. A princípio, eu expliquei para os vereadores, porque é um assunto difícil de muito entender. Muito difícil, eu acompanhei de perto, não é qualquer um que entende. Não. Então, eles entenderam, votaram, mas aí veio o veto do prefeito. No veto do prefeito foi tenso.
na votação para derrubar ou não o veto, foi difícil. Então foi tenso, foi aí que eu pensei, a política ela é fascinante, ela é interessante e transformadora e ao mesmo tempo o jogo político, né? Daquele dia, eu vou contra, vou a favor, porque não sei o quê. Então, naquele dia, naquela votação, foi um desafio e, ao mesmo tempo, um aprendizado extraordinário. Seria o freio e o contrapeso, medindo a força da política. Foi, né? Foi tenso, foi assim, foi tão estressante que, no final do dia, me arrebentou herpes, de tão estressante, mas nós conseguimos derrubar o veto, houve uma ação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque alguns vereadores entendiam que era redução de receita. E como vereadora eu não podia fazer isso, mas não era uma redução, era uma adequação, estava ilegal. A lei municipal estava ilegal com relação... Completamente. Porque aí entra o que ele falou, né? A federal sobrepõe a municipal. Exatamente. E a lei federal falava o seguinte, que os escritórios, em contrapartida, teriam que atender as MEI gratuitamente. Entendeu? Então, essa é a contrapartida. Eu acredito até que foi lei do deputado Mendes Tamen, de Piracicaba. Grande deputado, que Deus o tenha, saudoso. Faleceu. Mendes Tamen, grande amigo. Nosso tempo já foi. Que pena. Que orgulho, Guilherme. Tenho um orgulho muito grande de ter essa querida aqui como a presidente do Podemos Mulher, como presidente do Podemos, é uma honra. É um prazer. Olha, como é importante ter pessoas de alto nível na nossa política, participando ativamente da vida política. Germina hoje falou aqui de 4 instrumentos públicos implantados no nosso município que tem uma importância tão grande que às vezes as pessoas não queiram discutir o problema, falar, meu vizinho, é problema do meu vizinho, mas ele não sabe o que está acontecendo na parede do lado da casa dele. Isso é muito sério. Eu tenho muito orgulho, Germina, de você ter feito esses 4 grandes projetos para a nossa cidade, participado diretamente, né? Porque é de uma grande valia para o nosso município, para o nosso país, para o ser humano, né? E é isso, a essência da gente participar loucamente da política é de poder ajudar a fazer essas transformações. Fazer a diferença. Fazer a diferença. É fantástico. E eu, uma vez, só para encerrar, fazer um resuminho aqui, houve um pastor na minha igreja que disse uma mensagem e ao final falou assim, o que você gostaria que escrevesse na sua lápide? E um livro que eu ganhei que para não ficar ausente da vida. Então, só o título do livro, para não ficar ausente da vida, então eu quis utilizar os meus conhecimentos na área da saúde e do direito para poder fazer alguma coisa em prol da população. Então, eu quero, quando eu for, esse é um legado. E eu gostaria que essa rede fosse realmente colocada em prática, implementada, Exatamente. Aumentasse cada vez mais. Isso. É o nosso desejo, né? Fazer a diferença, isso é fantástico. Germina, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. Obrigada, Adegas. Sempre um prazer, querido. Você vai levar de presente a nossa caneca, né? Opa, bonita, gostei. Obrigada. Adegas, muito obrigado pela sua participação também. Mais um Pod SBO, né? Até a próxima. Gente, falamos com a nossa querida Germina Medeiros de Castro Dottori. Ela é a presidente do Conselho das Mulheres, né? Não, já fui. Não, do Podemos agora. Presidente do Podemos Mulher. Presidente do Podemos Mulher. Gente, de Santa Bárbara do Oeste. Fantástico bate-papo. Vai ter mais Germina aqui, com certeza absoluta, porque acho que faltou metade aí, né? De tudo que ela fez, graças a Deus, porque a gente precisa fazer as coisas para as pessoas. Quando a gente ajuda alguém, a gente está se ajudando, essa é a verdade, né? E quando a gente faz a diferença, isso é fantástico, porque vai fazer diferença dentro da gente também. Então, um grande abraço
e até o nosso próximo podcast SBO.